Semana bastante agitada, tivemos 17 fatos relevantes, foram mais de 500 milhões em transações, também tivemos 750 milhões em novas ofertas. Então, esse programa vai ser dedicado a essa semana que foi super maluca. Então, Herbert, roda logo essa vinheta que a gente já tá atrasado já. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Fiz e Finanças, esse programa que é feito para você ficar muito bem mais informado de tudo que aconteceu, do que você perdeu dessa semana, com opinião direta, rápida e isenta. Eu já vou deixar aqui, como de praxe, o meu like, o pedido de like, então já garante aqui, já deixa, não esquece, que isso ajuda muito ao programa alcançar novas pessoas. E você que gosta muito do Fiz e Finanças, então já manda esse vídeo para o seu melhor amigo. Não fique rico sozinho. Então, sem mais delongas, vamos logo pro que interessa. A semana começou meio que mais tranquila, assim, em relação ao cenário mais local aqui do Brasil. Claro, muito conturbado, né, com o cenário externo de guerra e juros lá fora. Mas no Boletim Focus a gente teve ali uma estabilização ali do IPCA para 2023, por exemplo, que já estava vindo em várias altas, já estava chegando a quase 5%. E agora a gente teve uma redução para 4,75 com a expectativa de terminar aí a inflação de 2023. Já para 2024, sem grandes alterações, só do câmbio que subiu um pouquinho para R$ 5,05. Sobre a nossa curvinha de juros, que a gente acaba passando por ela todos os Fiz e Finanças, a gente tem aí novamente uma forte abertura dessa curva de juros. Chegamos no patamar de 5,82, né? Quando a gente olha ele em TNB de longo prazo. Esse valor ali já foi bem mais alto, claro, lá em fevereiro, né? Se você for ver no início de 2023, estava bem mais alto também. E essa curva teve um fechamento abrupto e agora a gente observa novamente essa curva abrindo, claro, por cenário mais externo ao Brasil, claro, com a questão de juros crescendo bastante lá fora, chegando a 5%, né, nas curvas longas de juros lá dos Estados Unidos, e aqui também uma forte aversão a risco com a subida e abertura de curva de juros também aqui no Brasil. Tudo isso, né, esse resumo da ópera fez com que as bolsas aí elas caíssem fortemente, realmente derreteram as bolsas, e principalmente o Bovespa, que caiu quase aí 3%, quase 3% no mês, né, 2,93% no mês, e esses 3% no mês, 2,25% foi só nessa semana. O IFIX também caiu bastante, fechando aí em 0,74 de baixa, né, só nessa semana. E falando sobre os principais segmentos, né, já que o IFIX caiu esse 0,74, quem que sofreu? Sim, os fundos de tijolos foram os que mais sofreram. Lajes corporativas caíram 2%, galpão 1%, varejo ali próximo de 1% no 0,75%, os FOFs 0,70%, fundo de papel e shopping center foram os que menos caíram, só que fundo de papel caiu quase 0,5% e os shopping centers ali ficaram de lado no 0 a 0. Já sobre as principais altas e baixas, na ponta da alta tivemos o HCTR subindo 15%, VSLH11 subindo 5% e o DEVA também, né, em terceiro lugar aí subindo quase 5%. Eu já expliquei, né, em alguns vídeos anteriores o porquê que esses fundos estão configurando aí ou na ponta da alta ou na ponta da baixa. Dá uma conferidinha principalmente no último ou no penúltimo vídeo que eu falo bastante sobre isso. E quando a gente olha nos fundos que mais caíram nessa semana, quem está liderando é o CPTS11 com 5,83%, seguido por dois fundos de laje corporativa, o BRCR11 que está caindo 4% e o BROF também de laje corporativa caindo também os 4%. Quando a gente olha o IFIX caindo, né, nessa quase 1% nessa semana, o que aumentou foi o dividend yield médio, que estava lá em 10,6%, agora está em 10,7% de média. Claro, os fundos de papel aí puxando o yield aí do IFIX em 12,7%, né, quando esse segmento é o que mais paga yield aí, e isso é normal, porque ele devolve a inflação mensalmente, e os fundos de laje corporativa são os que menos estão pagando, perto aí dos 8%. Sob PVP, com a queda do IFIX também caiu o PVP médio. Agora a gente estava em 0,96, 0,95, agora a gente está com um desconto ainda maior de 0,94.
mas ainda varejo e shopping center pegando varejo, o shopping center estava pegando ágio, agora já está no patrimonial, na média, e os fundos de varejo ainda com ágio de 3%. E agora já adentrando ao que interessa, que são os principais fatos relevantes dessa semana, e foram muitos fatos relevantes. O primeiro foi do HSLG 11, o fundo da HSI de logística, só bem tranquilo, comunicado, falando ali que contratou a XP para exercer o serviço de formador de mercado. Ali ele fala que o período contratado tem uma vigência mínima de 12 meses. Eu acho que não tem necessidade nenhuma, né, da HSI contratar a XP, o fundo já negocia próximo de 1 milhão aí por dia, então o fundo já também, já grande, não teria necessidade dessa contratação, na minha visão, claro. E o segundo fato relevante é do TRXF11. Ele anunciou ali a alienação de um ativo localizado ali no bairro de Fátima, na cidade de Teresina, lá no estado lá do Piauí, e vendeu o ativo da Companhia Brasileira de Distribuição, que é o GPA Teresina, mais conhecido como esse ativo dentro do fundo. O preço de venda foi aproximadamente 20 milhões e foi pago ali na íntegra, né, no ato. E com essa transação, eles estimam um lucro aproximadamente de 4,87 milhões, o que daria aproximadamente 1,70 reais por cota. Ele coloca ali que houve uma TIR aproximadamente de 23,63%, que é uma TIR realmente bastante expressiva, e ele termina falando sobre para o TRXF, como ele é controlador e é o maior investidor do TRXB, essa expectativa de resultado para o TRXF é de 0,36. Então, todo aquele lucro ali, o 0,36 é a expectativa de resultado do lucro ali para o TRXF. O valor da venda é 15% acima do valor do último laudo de avaliação, que serve como base aí da marcação do patrimonial do TRXB, sendo que o cap rate foi 6,5%, também um cap rate excelente aí para um ativo, né, deste porte. Então, TRX mandando super bem aí nas compras e vendas dos fundos ali do grupo do Pão de Açúcar. E o próximo fato relevante é do HSAF, o HSI Ativos Financeiros, fundo de recebíveis da HSI, também anunciou que contratou formador de mercado pelos mesmos moldes ali de 12 meses. Eles falam que a contratação aí tem o objetivo de fomentar a liquidez do fundo, mas na minha opinião também o fundo já tem uma liquidez que é compatível. O PL do fundo é cerca de 200 milhões, tem uma liquidez ali próxima de 400 mil reais por dia. É uma liquidez que ela já é proporcional à liquidez do fundo. Para mim, também não teria necessidade nenhuma dessa contratação neste fundo, né? Nesses dois fundos, na verdade, da HSI. E o próximo fato relevante é do JSAF11, JS Ativos Financeiros, é o FOF ali do Banco Safra, anunciou a segunda emissão de cotas, querendo fazer a captação de 250 milhões de reais. O preço, vamos lá, R$ 97,71 por nova cota, considerando uma nova taxa ali de 3,57%, que equivale aí R$ 3,50 por cota, totaliza um valor de emissão de R$ 101 reais. Então, assim, na minha visão, uma emissão com uma taxa bem alta, que dá um valor total aí de 101,20, e o VP atual é de 99,13. Então, se o preço da emissão estava no 97,71, o preço da emissão nesse caso, abaixo do valor patrimonial. Tudo bem, eles devem ter pegado uma média lá para fazer a questão dessa marcação, dessa conta dos 97,71, devem ter feito que a média dos últimos 6 meses, por exemplo, mas a conta é essa, então uma emissão que está neste momento abaixo do patrimonial, e também a cotação atual está nos R$ 100,28, então o preço da emissão é maior que o VP e também maior que a cotação atual. Já o próximo fato relevante é novamente do TRXF11, e nesse caso ele celebrou o compromisso de aquisição para um imóvel locado para o Carrefour. Lembrando que eu já falei que ele já vendeu o imóvel aí do GPA e agora está comprando o imóvel do Carrefour, localizado aqui próximo, né, em um bairro vizinho, no Jabaquara, aqui em São Paulo. E os principais pontos dessa transação é o valor da transação, que está perto ali dos 73 milhões de reais,
que vai ter algumas condições precedentes para, claro, para concluir essa transação, dessa aquisição. Eles colocam ali que é uma loja que já está alocada para o Carrefour desde 2005, com a vigência até 2033. E, claro, até o dia 7 de dezembro desse ano, devem ser superadas nessas condições precedentes para a conclusão dessa aquisição. Minha visão também que foi uma excelente aquisição, tanto a venda, né, primeiramente, quanto essa compra. Então, a TRX aí fazendo um bom trabalho. E na sequência, o PVBI, o VBI Prime Properties, anunciou uma repactuação da parcela da venda da Torre B, lá do edifício lá do JK. Então, esse edifício fica localizado bem na Juscelino Kubitschek, ali nos maiores e melhores localizações ali para as lajes corporativas. Na época foi vendido, né, a torre ali por 237 milhões, só que a última parcela de 35 milhões estava pendente de pagamento, né, com o comprador, e aí eles fizeram uma renegociação dessa forma de pagamento. Agora vai ser pago em 9 parcelas, claro que com um ajuste de preço ali em relação aos juros, e o recebimento dessa parcela vai ter um impacto aí positivo financeiro de aproximadamente R$1 por cota, sem considerar essa correção monetária. Então, não é que é uma notícia boa nem uma notícia ruim. Ruim seria se houvesse o calote. Não houve o calote, houve uma renegociação desta última parcela. Então, uma boa notícia aí de que provavelmente será pago aí nessas novas condições. Na sequência dessa semana, o XPLG, o XPlog, fundo de logística, né, bastante conhecido, anunciou uma recompra facultativa, né, de uma série de CRIs. O que é isso? É o pré-pagamento, né, de um CRI no valor ali de 35 milhões. Ele informa ali que a primeira série do CRI 176 dá até o código IF dessa negociação, que estava a um CDI mais 2,5, uma dívida que era realmente um pouco salgada, e com esse pré-pagamento eles anunciaram que eles reduziram as obrigações do fundo, ou seja, a alavancagem de 9,6% para 8,7%. E com isso tudo, eles estimam uma diminuição na despesa financeira em um valor aí aproximado de 2 centavos por cota. Então, boa notícia aí também para os cotistas do XPLG11. E o XPML, o XPMOLs, ficou também com ciúmes e resolveu soltar o fato relevante da aquisição de 6% do shopping da Bahia, no valor total de 115.159.000, o que vai totalizar, né, uma participação que o fundo já tinha nesse shopping. Então, com mais essa compra de 6%, vai totalizar em 18,10% de participação. Eles estimam ali que o impacto financeiro no fundo de aproximadamente nos próximos 12 meses vai ser de em torno de 8 milhões, o que isso vai representar um dividendo potencial anual bruto de 26 centavos por cota. Minha crítica aqui não é sobre a transação, aliás, deixar uma ressalva aqui que todas as análises de transação, se é bom ou se é ruim, o porquê que é bom e o porquê que é ruim, nós deixamos nos nossos relatórios. A crítica que eu vou deixar aqui é porque sempre quando é uma compra, a projeção é sempre no iForecast, e quando é uma venda, a projeção é sempre para o resultado dos últimos 12 meses nesse caso, né? Que aí, se você pensa, se para essa projeção para os próximos 12 meses, e aí você divide pelo valor atual, é uma projeção que está um pouco inflada num resultado que ele é provável, né? Não é um resultado que aconteceu. Minha visão é que todos os cap rates deveriam ser anunciados com os últimos resultados, porque o próximo é apenas uma projeção, né? Uma promessa ali do orçamento do shopping ou do orçamento do fundo como um todo. E o próximo fato relevante foi do TIGAR 11, o TG Ativo Real. Ele anunciou a 12ª emissão do fundo de cotas, com a tentativa de captação de pelo menos 500 milhões de reais, né, o montante que pode ser aumentado também ou diminuído, dependendo das circunstâncias da oferta, e eles querem emitir mais de 4 milhões de novas cotas ao preço de R$ 114,62 por cota, sem considerar as taxas. Se considerar as taxas de R$ 4,04,
vai dar, né, um valor de R$ 118,66 por cota. O preço atual está R$ 121,96, mas o valor também, né, esses 3,52 de taxa de emissão, o que vai dar ali mais de 17 milhões, né, só de taxa de distribuição. Claro que tem taxa da CVM e tal, mas se eu pegar taxa total do fundo, está em quase 18 milhões de reais, então um valor bem expressivos em taxas, na minha visão. E o RBVA 11, o Rio Bravo Renda Varejo, fundo de agências com mix de agências, mix de renda urbana da Rio Bravo, que está tentando, né, nessa reciclagem de imóveis, vender ativos, vendeu mais um ativo, assinou o compromisso de venda para a alienação do imóvel localizado ali na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, número 53, que está atualmente locado para o Santander. Já essa estratégia ele já vem fazendo já há um tempo. O valor total da venda bruto é de 16 milhões e 800, o que dá aí aproximadamente 15 mil reais e 400 por metro quadrado. Tem algumas condições que o fundo vai receber um sinal ali de 1 milhão. Existe também uma possibilidade de um earn-out, de um recebimento de uma parcela adicional, se isso se cumprir, né, certas condições que foram especificadas, né, nessa transação, de até mais 500 mil reais. Ou seja, pode ter um lucro potencial aí de 5 milhões 148 mil, o que dá aproximadamente 44 centavos por cota, já incluindo esse earn-out se for aplicável. Então, ele fala que se o earn-out correr, esse earn-out deve ser recebido até o primeiro semestre de 2024. Então, eles colocam ali que essa venda tem um ganho representativo, né, de 41%, quase 42% acima do custo de aquisição, né, desse mesmo imóvel, o que dá 8,6% também acima do próprio laudo de avaliação, que é um valor ali que não está tão acima do laudo, né, tá até num valor bem tolerável ali próximo do laudo de avaliação. Com isso, vai dar uma TIR, né, uma taxa interna de retorno de aproximadamente 12,8%, o que é IPCA mais 6,44%. Não é uma TIR invejável, mas também não é uma TIR desprezível. É uma reciclagem de portfólio que o fundo está proposto a fazer, não é um excelente, né, ganho de capital ou lucro, assim, ele está realmente tentando migrar a tipologia dos ativos que estão dentro do fundo, então é muito mais positiva pela venda de uma agência do que pelo retorno obtido, né, nessa transação. Eles colocam ali que eles já venderam mais de 134, né, milhões de reais em imóveis, também todos com ganho de capital bastante significativo ali na visão da gestora. E as notícias não são tão boas assim para o Bresco. O BRCO11, Bresco Logística, anunciou a rescisão antecipada de um contrato de locação ali com o Pão de Açúcar no CD 04 de São Paulo. O contrato, né, havia sido celebrado lá em 2018 e também renovado recentemente. Essa rescisão é para uma área de 35.500 metros quadrados, ou seja, 100% da ABL desse imóvel. O contrato original tinha validade até 2028, né, com essa recente renovação, e estabelece esse aviso prévio, claro, de 9 meses para desocupação, que dá um fôlego bastante interessante para a gestão trabalhar bem o imóvel, achar um novo inquilino. O imóvel é um imóvel excelente e, além disso, vai ter também uma indenização aí de 3 aluguéis previstos proporcionais ao prazo restante do contrato. O impacto no fundo vai ser aproximadamente de 9% se não houver essa reocupação. Se o fundo não reocupar, vai também ser proporcional a 9 centavos por cota. Só relembrando, esse fundo, esse ativo tinha uma questão de renegociação contratual referente ao CD 06, né, com a saída do GPA também nesse outro ativo. E o CD 04 foi parte de um acordo onde teve o aumento do aluguel, né, ali em meados desse ano, em junho, com a renovação para 2028. Só que parece que o contrato ele realmente serve para ser quebrado, né? Se todo mundo fosse seguir o contrato, não precisaria de contrato. Seria tudo apalavrado e não precisaria dele. O contrato serve para ser quebrado e foi
o que aconteceu dentro do Bresco. Então a gestão aí vai ter muito tempo para poder reocupar esse imóvel e dar um caminho melhor aí para os cotistas, para que não tenha essa perda aí de 9 centavos por cota. E sobre adimplência e inadimplência, o RSAT11 e o RISA Action Real Estate teve 2 fatos relevantes. O primeiro fato relevante foi da inadimplência, né? Não recebeu o aluguel de um dos locatários, ele não falou de qual locatário que era, referente à competência ali de setembro de 2023 com vencimento em outubro. E ele fala que a falta desse pagamento vai comprometer a receita do fundo referente à competência de setembro em 0,084 centavos por cota. Só que no mesmo dia, né, mais tarde, no fim do dia, o RISA Action recebeu o pagamento que era vencido de uma das locatárias referente a essa mesma competência. Então, o impacto vai ser somente para o mês seguinte, né, nos mesmos 0,084 centavos por cota. O RBRP11, o RBR Properties, anunciou a venda de um dos ativos localizado aqui na capital de São Paulo, na Avenida João Dias, com o preço de venda desse ativo de 55 milhões de reais, com um ajuste ali, né, até a data desse comunicado, vai ficar nos 57,2 milhões de reais. O comprador vai pagar em 36 parcelas sucessivas, né, sendo a primeira parcela de 1,5 milhão, paga na data da assinatura, vai ser paga na assinatura da escritura e vai ser reajustado conforme o IPCA. Considerando o percentual que o RBR tem dentro, né, deste ativo, o valor que a ser recebido vai ser de 28 milhões e 600, que vai dar um ganho de capital de aproximadamente 1,25 reais por cota, né, 1,25 reais e 25 centavos por cota, ou seja, 0,034 centavos por cota por mês. O lucro contábil dessa transação é de aproximadamente 15 milhões, considerando essa correção média de aproximadamente 4%. Eles dão, né, um passo atrás, falando que o imóvel foi adquirido em março de 2018. Essa venda vai resultar numa TIR de 22,8, né, uma TIR bastante expressiva. Comparação ali, ele compara com o CDI, que no mesmo período foi de 7,32% ao ano. O imóvel estava alugado para Somos, que eu até procurei ali no mapa, pelo que eu vi, era a locatária, o Ângulo, né, para quem conhece mais essas empresas que fazem parte de educação, cursinhos, etc. Os vendedores, eles negociaram uma saída, né, antecipada dessa locatária, que também vai resultar numa multa equivalente a 5 meses de aluguel, totalizando aí 736 mil reais, e essa receita é equivalente aí 0,012 centavos por cota por mês. E o HGRU, o CSHG Renda Urbana, não quis nem saber se quem vai comprar eles vão ser o Pátria ou a Vinci, né, conforme noticiado aí nas principais canais de notícias. Não estão querendo nem saber, estão fazendo o trabalho deles e venderam mais uma Casas Pernambucanas que estava dentro do fundo. Para quem não sabe, eles compraram ali no atacado vários ativos da Pernambucana e agora estão vendendo aos poucos no varejo, que é natural ter um grande ganho de capital, né, nessa venda. Eles adquiriram o imóvel lá em 2020, né, para quem não sabe foi no final de 2020, com investimento total, incluindo todos os custos de transação e melhorias que foram feitas nesse ativo, foi de 24 milhões de reais. Preço de venda do imóvel, 37 milhões de reais, o que vai representar aí um valor de 11.688 reais por metro quadrado. Sobre o lucro que foi gerado, né, sempre no regime caixa que eles falam, um lucro de aproximadamente 13 milhões de reais ou 70 centavos por cota. Lembrando que eles sempre colocam essa comparação de preço de venda com relação do valor investido foi superior ali em 54% e 38% sobre o laudo de avaliação do final ali de 2022. Ah, Danilo, os laudos de avaliação não valem nada. Calma, eles compraram, né, no atacado, estão vendendo no varejo. A caps também que estão sendo super espremidas em localizações que são bem específicas. Nesse caso aqui, eu não falei sobre a localização, mas foi na rua Antônio Ogu,
que fica localizado ali em Osasco e representa uma TIR nessa transação de 21,8%, 22% aproximadamente ao ano, e que é uma TIR excelente. Ele já fala ali no final que o comprador já vai ter direito ao aluguel, que vai ser de R$ 162.700 por mês, o que vai dar aí aproximadamente 1 centavo por cota. Então, muito boa, excelente venda do HGRU, não estão nem ligando aí para o que está sendo ventilado aí na mídia de venda da gestora. Vamos acompanhando e novas novidades também vou trazer aqui para vocês tudo que tiver acontecendo por dentro do fundo e da Credit Suisse também. E falando novamente de pré-pagamento de CRIs, a LVBI, o LVBI Logístico, né, o VBI Logístico, ou melhor, anunciou a recompra, né, o pré-pagamento de um CRI de mais de 150 milhões de reais. Pré-pagou essa dívida que machucava bastante um fundo. Então, notícia aí que já era muito esperada, já estava no guidance aí do prospecto, né, de emissão do fundo, que eles iam fazer o pré-pagamento da dívida, fazer recomposição do caixa e também aquisição de um ativo em São Bernardo. Então, fundo seguindo a risca ali tudo que eles falaram que iam fazer com o dinheiro da emissão. Notícia bastante positiva pro VBI Logístico. E se você está achando que acabou, não acabou, mas se você chegou até aqui, vou pedir novamente para você verificar se você deixou o seu curtir, isso vai ajudar bastante. E aproveitar, pedir para você me seguir, o meu arroba é danbarbosaeng, tanto no Clube FI, quanto nas todas as redes sociais, né? Você pode procurar, que é o mesmo arroba para todos. Me siga principalmente no Clube FI, que lá eu também vou comentando dentro dos fóruns as novidades, também no fórum específico do Clube FI. Então você vai ser notificado sempre que eu comentar alguma coisa sobre, ou gravar algum vídeo, ou tudo que sair de novo. Também sigam as carteiras dentro do Clube FI, para ficar por dentro de tudo, que eu acompanho esse mercado, respiro esse mercado todos os dias, então conto com você. E o vídeo não acabou, vamos por perguntas e respostas. Teve 2 perguntas muito interessantes. A primeira pergunta foi do Altec, ele coloca aqui: sugiro um tema sobre administrar uma carteira já na fase de proporcionar renda para aposentadoria, quantos por cento de dividendo será preciso para ser investido, para evitar a desvalorização do patrimônio. Ele coloca aqui, eu acho muito interessante, vamos pensar em fazer um vídeo específico para isso, mas lembrando que dentro do Clube FI, a gente já coloca ali a questão da distribuição dessa carteira, como que você faz a administração, é sempre seguindo ali pela diversificação de ter o mesmo dinheiro nos fundos, porque a diversificação ela já foi feita de maneira intrínseca dentre os fundos, dentre os segmentos. Sobre reinvestimento, eu tentaria investir o máximo possível. Quando você está na fase de fruição, eu sei que a questão o buraco é um pouco mais embaixo, mas dependendo do seu montante também, então não é algo que é fácil de falar como regra para todos e fazer um vídeo e falar, faça isso, porque cada um tem uma realidade, né, no uso dos recursos. Mas vou pensar aqui junto com a Lana para a gente gravar algum conteúdo bem interessante sobre isso também. E a última pergunta foi da Marilúcia. Ela coloca aqui: qual o melhor fundo de lajes para ser estudado para uma carteira infantil? Bom, obrigado pela pergunta. Eu não acho que há fundos específicos para carteira de crianças, para carteira de adultos. Nós temos 3 perfis dentro do Clube FI. A criança seria o que se adequaria à fase de acumulação, que é da carteira valor, né, onde ela busca mais valor a longo prazo. E lá tem as nossas recomendações de tanto de fundos de lajes, quanto fundos de galpões logísticos, shoppings ou fundos de papel. Então, recomendo você dar uma olhada nas nossas recomendações e ficar por dentro de tudo, né, que a gente coloca lá sobre realocação. Dentro do relatório do Clube FI e nos nossos vídeos nós falamos o quanto nós reinvestimos, né, em cada um dos fundos para adequar o peso de cada um dos fundos. Então, lá fica muito bem explicado as nossas recomendações. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Obrigado pela paciência de conseguirem acompanhar todos os fatos relevantes. Foram 17 fatos relevantes, mais de 500 milhões de reais transacionados, mais de 750 milhões de reais aí que estão em emissão. Então, mercado muito aquecido, né? Nem parece que a gente está
tendo toda essa loucura no cenário global, né, de juros também lá fora, como eu comentei no início do fundo, o mercado de fundos imobiliários bastante aquecido. Até o próximo vídeo, até a semana que vem com a Lana, né, que eu estarei de férias. Um grande abraço, tchau, tchau.